Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os Estados Unidos que começaram a taxar os produtos brasileiros a partir de hoje, dia 12 de março de 2025, entram em vigor as tarifas lá do Donald Trump. Isso está gerando um grande caos aqui, não só no governo, que está desesperado nesse momento com essa medida, como também nos mercados, principalmente na indústria siderúrgica aqui no nosso país, que está vendo uma queda na exportação do aço para os Estados Unidos e, para piorar, ainda tem a concorrência da China, que está montada no aço, está distribuindo aço para o mundo inteiro e o preço do aço no mundo inteiro está despencando justamente com essas tarifas do Donald Trump. Olha essa matéria que acabou de sair em todos os portais, que diz que as tarifas de 25% sobre o aço e alumínio brasileiro entram em vigor nos Estados Unidos e a gente vai entender os impactos disso aqui na nossa mesa, no nosso bolso. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações. Por quê? Porque isso aqui, cara, vai impactar diretamente na nossa mesa. Vai impactar nos empregos aqui no nosso país. Vai impactar no preço dos produtos do nosso país. Vai impactar na taxa de juros, na valorização ou desvalorização da nossa moeda. Vai impactar também na inflação aqui no nosso país. Então é extremamente importante a gente entender o que está acontecendo e como isso aqui impacta diretamente a nossa mesa. Bom, vamos lá. A cobrança das tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos entrou em vigor a partir agora dessa quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Com essa medida, o que vai acontecer? Tende a ter um aumento de preço dos produtos lá nos Estados Unidos, gerando uma inflação maior nos Estados Unidos, o que força ao Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central nos Estados Unidos, manterem a taxa de juros elevada nos Estados Unidos. Com isso, cara, o que vai acontecer? Os Estados Unidos valorizam a sua moeda, gerando uma escassez de dólar no mundo inteiro. Todas as outras moedas serão desvalorizadas. Por quê? Porque a tendência é que os dólares retornem para os Estados Unidos, o nosso real vai valer cada vez menos, ou seja, isso tende a gerar uma inflação ainda maior aqui no nosso país, inflação essa que está com o bico para cima. A gente bateu agora fevereiro com a inflação oficial de 1,31%, uma inflação histórica para o mês de fevereiro. Tem 22 anos que isso não acontece, desde 2003 que fevereiro não tem uma inflação de 1,31%, ou seja, meu amigo, a inflação já entrou no ciclo de um descontrole total. Março agora, a primeira semana de março, a inflação aqui no Brasil já bateu mais de 1,22% somente na primeira semana de março, e olha que a gente ainda tem muito mês pela frente. Essa medida do governo dos Estados Unidos irá atingir em cheio o setor siderúrgico de grandes parceiros comerciais, como o Canadá, o México e também o Brasil, que ocupa o segundo maior fornecedor de aço ao país, aos Estados Unidos. E o que os especialistas estão dizendo é que o principal efeito dessa medida será uma diminuição das exportações do nosso aço para os Estados Unidos. Isso significa menos dólares entrando aqui para o nosso país, porque na exportação a gente vende o nosso aço e recebe em dólar, o que vai pressionar ainda mais a nossa inflação e o que vai pressionar ainda mais a taxa de juros, encarecendo a dívida pública, que a gente vai pegar dinheiro emprestado. Aqui taxa de juros, uma taxa de juros muito mais elevada. E uma taxa de juros elevada, as empresas tomam menos crédito e elas vão contratar menos pessoas, elas vão investir menos, elas vão comprar menos estoques, elas vão investir menos em maquinário, gerando uma desaceleração econômica, fazendo o nosso país simplesmente parar, meu amigo. Isso aqui é algo extremamente importante. Além disso, o cenário traz desafios para o setor siderúrgico, que terá de redirecionar as suas vendas ou, no longo prazo, diminuir a sua produção. O que isso aqui significa? Significa que a siderurgia vai parar de produzir, vai diminuir a sua produção, vai ter que contratar menos, gerando, sim, desemprego. E, principalmente, com essa quantidade de aço, a gente vai para o mercado tentar vender o aço que a gente já produziu. E aí esbarra no principal problema, que é a China, que nesse momento está com seus estoques também cheios de aço, estão montados no aço, porque também está tendo tarifa aos produtos da China lá nos Estados Unidos. Então, ou a gente vende
o nosso aço com prejuízo ou não vende. Com isso, muitas empresas vão simplesmente quebrar aqui no nosso país. Para o especialista em comércio exterior, o Jackson Campos, o cenário de queda nas exportações para os Estados Unidos também pode, em um segundo momento, prejudicar o mercado de trabalho e a siderurgia brasileira. Abre aspas para o Jackson Campos. As fábricas podem ter de diminuir a sua produção, o que pode levar a cortes de empregos. Muitas pessoas que trabalham diretamente na produção de aço e alumínio, além de setores como transporte, mineração, podem ser afetados também. Não só diretamente o setor de siderurgia, mas também os outros setores que prestam serviço para o mercado de siderurgia, mercado do aço, como também a construção civil, a indústria automobilística, todos os setores que fornecem produtos e serviços para esses mercados. Então se prepare, meu amigo, que se essa taxa continuar durante poucos meses, isso aqui já vai gerar um caos. A gente precisa se preparar para isso. Sem uma solução negociada, o Brasil pode enfrentar dificuldades para manter a sua competitividade no mercado global. Ou seja, o Brasil saindo fora da competitividade global. E quem é que está voltando à competitividade global? Quem você imagina? O próprio Estados Unidos. E uma medida como essa tende a favorecer a sua indústria local. Ao invés dos Estados Unidos estarem comprando aço de fora, da China, do Brasil, isso vai fomentar a siderurgia dos Estados Unidos, colocando novamente os Estados Unidos na rota dos maiores exportadores, maiores produtores de qualquer tipo de produto no mundo. Posto esse que já tinha sido perdido há muito tempo. Essa é a política que o Donald Trump está implementando nesse momento, concorde você ou não. Isso vai ser benéfico para os Estados Unidos. Obviamente, isso tem um preço. O preço das empresas, se precisarem importar esses produtos, vai ter que importar mais caro nesse momento, mas daqui a algum tempo, ao invés de eles estarem comprando aço do Brasil e da China, eles vão estar produzindo aço muito mais barato em solo nacional do que eles estariam importando esse produto de fora. E não só o aço, não só o alumínio, mas todos os outros produtos. Afinal de contas, os Estados Unidos também estão taxando os outros produtos da China, produtos acabados, visando fomentar o mercado nacional, gerar mais empregos no seu país, fortalecer a sua moeda, valorizar a sua moeda. Isso acaba desvalorizando as outras moedas globais, como o real. Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nossa nação precisa que o aço e o alumínio sejam produzidos nos Estados Unidos, não em terras estrangeiras. Você concorda com isso? Você discorda? Deixa aí a sua opinião aqui no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. Já nessa matéria, a Miriam Leitão, ela avalia o posicionamento do Trump e ela diz que pós-Trump o mundo fica mais pessimista sobre a perspectiva de crescimento econômico. A perspectiva de crescimento econômico para quem? Para o mundo, para os outros países do mundo, e que durante muito tempo criaram aqui uma agenda, estavam implementando uma agenda contra os Estados Unidos. Ou seja, é pessimista para a agenda global contra os Estados Unidos. Por quê? Para os Estados Unidos, para os americanos, a tendência é que, no médio e longo prazo, isso seja muito benéfico para a economia americana. Por quê? Porque é um tipo de ação, um tipo de posicionamento do Trump agora de colocar ordem na casa dentro dos Estados Unidos e falar: opa, peraí, esse negócio de eu estar comprando só os produtos de vocês e vocês não comprando os nossos produtos, isso não está certo, porque a nossa economia está sendo enfraquecida por conta dessa agenda. Então, a gente não quer mais isso, a gente não aceita mais essas condições. Ou seja, se vocês diminuírem as suas taxas de acordo com as nossas taxas, aí a gente segue com a negociação. Agora, se vocês não seguirem com a nossa taxação, que é muito mais baixa, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai taxar reciprocamente. Dessa forma, como eu já expliquei várias vezes, o que acontece? Os Estados Unidos, durante um período, vão sofrer com a alta do preço, isso aí é natural. Porém, qual vai ser o retorno desse investimento que o Donald Trump está fazendo nesse momento? É justamente fomentar a indústria local dos Estados Unidos. É fomentar que as empresas busquem soluções para baratear os seus produtos, contratem mais pessoas, mais tecnologia, invista mais em tecnologia, para que as empresas dos Estados Unidos sejam mais competitivas em comparação com as empresas mundo afora. Essa está sendo uma estratégia muito clara do Donald Trump e, obviamente, isso vai gerar uma bagunça inicialmente nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas a perspectiva, no médio e longo prazo, é uma diminuição das taxas de comércio global. E quando tem uma diminuição de taxa, significa que o governo ele fica menor
e a capacidade de compra do consumidor acaba aumentando. Nessa outra matéria que saiu aqui no G1, tarifaço de Trump. Reação brasileira dividiu alas do governo, mas prevaleceu cautela em favor das negociações em curso. Ainda existe uma esperança de negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão num vai e vem de tarifa ou não os produtos do México, do Canadá. Por quê? Porque o México e o Canadá estão negociando com os Estados Unidos. O Brasil não. No primeiro momento, o Lula falou, não, a gente também vai taxar igual. Só que alguém deve ter cochichado no ouvido do Lula e falou, cara, não faz isso não, porque senão isso você vai prejudicar muito aqui a nossa economia. E agora eles estão no tom mais de cautela. Só que não adianta ter diálogo com os Estados Unidos, com Donald Trump, com declarações do Lula, por exemplo, metendo pau no Donald Trump, falando um monte. Cara, dessa forma, realmente vai ficar difícil negociar com o Donald Trump, que está na posição de ser o mais forte na mesa, meu amigo. Então, se você está sentando numa negociação, você é o mais fraco, o cara é o mais forte, você tem que ouvir o que o cara tem para dizer. E você colocar as suas cartas na mesa para tentar puxar um pouquinho de sardinha para o seu lado. Mas o peixe grande mesmo na mesa de negociação, nesse momento, é os Estados Unidos. Isso para qualquer país no mundo inteiro. Tanto a China, a Rússia, o Brasil nem se fala, o Brasil é um anão, mas a China e a Rússia têm que respeitar os Estados Unidos. A União Europeia tem que respeitar os Estados Unidos, porque o mais forte numa mesa de negociação contra qualquer país do mundo é os Estados Unidos. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem aqui, eu quero saber a sua opinião diante disso tudo. Você concorda com a taxação dos Estados Unidos? Você discorda? Você concorda com o posicionamento do Lula e companhia nesse momento que tem falado um monte de questões aqui contra os Estados Unidos? Ou você acha que a melhor estratégia nesse momento é cautela, é sentar para tentar negociar e puxar um pouco de sardinha para o nosso lado? Deixa aqui a sua participação no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver sendo divulgado amplamente na Rede Globo, no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas aqui no nosso país. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.